Existe um momento muito específico antes da vida financeira de alguém mudar completamente. E o mais curioso é que quase ninguém percebe quando esse momento começa. A maioria das pessoas acredita que a transformação acontece quando o dinheiro finalmente chega, quando surge uma oportunidade inesperada ou quando algo externo muda drasticamente. Mas Neville Goddard ensinava que a realidade nunca começa do lado de fora. Toda mudança verdadeira nasce primeiro dentro da consciência, em silêncio, sem aplausos, sem sinais óbvios, quase imperceptível para quem não entende como a mente realmente funciona. O grande erro que mantém tantas pessoas presas na mesma realidade é esperar evidências físicas antes de mudar internamente. Elas pensam que precisam ver resultados para acreditar, quando na verdade o processo acontece exatamente ao contrário. A realidade não responde ao que você deseja, nem ao que você pede repetidamente. Ela responde ao estado que você assume como verdadeiro sobre si mesmo. Você não vive aquilo que quer viver. Você vive aquilo que acredita já ser parte da sua identidade. Talvez você já tenha observado pessoas que parecem naturalmente alinhadas com oportunidades. O dinheiro aparece, conexões surgem, soluções inesperadas acontecem e a vida parece colaborar com elas. Enquanto isso, outras pessoas trabalham duro, tentam várias estratégias, fazem esforços constantes e mesmo assim continuam enfrentando bloqueios financeiros. A diferença raramente está no esforço ou na inteligência. A diferença está no estado mental dominante que cada pessoa sustenta diariamente, muitas vezes sem perceber. Neville chamava isso de estado de consciência. Segundo ele, cada pessoa ocupa internamente um papel invisível, uma identidade silenciosa que determina como pensa, como sente e como reage ao mundo. E o mundo externo simplesmente reflete essa identidade. Por isso, tentar mudar apenas ações externas sem mudar o estado interno é como tentar alterar o reflexo no espelho sem tocar na própria imagem. É aqui que entra o experimento dos 7 dias. Não é um ritual mágico, não é pensamento positivo superficial e muito menos uma tentativa de enganar a realidade. É um teste direto com a própria mente. Durante 7 dias, você vai assumir internamente algo simples, porém extremamente poderoso. Viver mentalmente como alguém cuja vida financeira já começou a se resolver. Isso não significa gastar dinheiro que você não possui, nem fingir algo para impressionar outras pessoas. O exercício acontece exclusivamente dentro de você, no espaço onde seus pensamentos surgem, antes mesmo de se tornarem palavras. Significa observar o diálogo interno constante e substituir o estado emocional que normalmente acompanha suas ideias sobre dinheiro. A maior manifestação da escassez não é a falta de recursos, é a expectativa contínua de falta. Muitas pessoas passam o dia inteiro imaginando problemas futuros sem perceber. Pensamentos como, e se não der certo? E se faltar? E se algo acontecer? Parecem inofensivos, mas funcionam como comandos repetidos enviados ao subconsciente. E o subconsciente não questiona. Ele aceita, organiza percepções e conduz comportamentos para confirmar aquilo que recebe constantemente. Durante os primeiros dias do experimento, o único objetivo é interromper esse padrão automático. Sempre que surgir uma preocupação financeira, em vez de lutar contra o pensamento, você muda o estado. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como eu pensaria agora se minha vida financeira já estivesse resolvida? Essa simples pergunta cria uma mudança imediata. O corpo relaxa, a mente desacelera e uma sensação sutil de segurança começa a aparecer. Nos 3 primeiros dias, talvez nada pareça acontecer externamente, e é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas abandona o processo. Porque fomos condicionados a acreditar que mudanças reais precisam ser rápidas e visíveis. Mas Neville explicava que a realidade funciona como uma sombra. A sombra nunca inicia o movimento. Primeiro o corpo se move e somente depois o reflexo acompanha.
Enquanto você mantém esse novo estado interno, o cérebro começa silenciosamente a reorganizar padrões antigos. Pensamentos de dúvida podem surgir, tentando puxar você de volta ao modo anterior. Isso não significa que o exercício não funciona. Significa apenas que o antigo estado ainda está tentando sobreviver. Persistir nesse momento é essencial, porque cada vez que você retorna ao estado de confiança, está fortalecendo uma nova identidade. Por volta do 4º dia, algo interessante costuma acontecer. Pequenas mudanças emocionais começam a surgir. A ansiedade diminui, as preocupações perdem intensidade e uma sensação de possibilidade começa a substituir o medo constante. O mundo externo talvez ainda pareça igual, mas sua percepção já não é a mesma. E quando a percepção muda, novas escolhas começam a aparecer naturalmente. Antes de continuar, se você sente que esse tipo de ensinamento está expandindo sua forma de pensar, aproveite agora para se inscrever no canal, porque este espaço foi criado exatamente para desenvolver a mente de quem deseja transformar realidade através da consciência, passo a passo, de forma prática e profunda. Voltando ao experimento, o 5º e o 6º dia representam um ponto decisivo. Nesse estágio, o cérebro começa a aceitar o novo estado como algo familiar. Você não precisa mais se esforçar para acreditar. A sensação passa a surgir espontaneamente. Você percebe que fala sobre dinheiro de maneira diferente, reage aos desafios com mais calma e começa a enxergar oportunidades onde antes só existiam limitações. Neville dizia que imaginar não é escapar da realidade. Imaginar é ensaiar mentalmente o futuro até que ele se torne natural para o subconsciente. Quando algo se torna familiar internamente, o cérebro deixa de resistir. Aquilo que antes parecia distante começa a parecer inevitável. Ao chegar ao 7º dia, muitas pessoas relatam uma mudança silenciosa, mas profunda. Nem sempre acontece um grande evento imediato, mas surge uma clareza interna difícil de explicar. É como se algo tivesse se alinhado. O medo diminui, a confiança aumenta e a mente deixa de operar em modo de sobrevivência. E aqui está o verdadeiro segredo. Riqueza não começa quando o dinheiro aparece. Riqueza começa quando o medo constante desaparece. A partir desse momento, decisões melhores surgem, relações mudam, ideias aparecem e oportunidades passam a ser percebidas porque sua mente finalmente está preparada para reconhecê-las. O exercício funciona porque interrompe o ciclo inconsciente de recriar o passado todos os dias. A maioria das pessoas pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e revive mentalmente as mesmas limitações, esperando resultados diferentes. Os 7 dias quebram esse padrão automático e introduzem uma nova referência interna. Talvez você ainda se pergunte se algo realmente pode mudar. Neville responderia que a questão nunca foi se a realidade mudará, mas se você consegue sustentar um novo estado tempo suficiente para que ele se torne dominante. O mundo externo sempre reflete o estado predominante, não momentos isolados de motivação. 7 dias são suficientes para iniciar uma reprogramação emocional. São suficientes para mostrar à mente que existe outra maneira de perceber a vida. E quando a identidade muda, o comportamento acompanha naturalmente. Quando o comportamento muda, os resultados inevitavelmente começam a seguir o mesmo caminho. Agora imagine continuar além dos 7 dias. Imagine viver diariamente como alguém que espera soluções em vez de problemas. Como alguém que confia na própria capacidade de criar oportunidades e que não reage mais ao medo automático da escassez. Esse é o verdadeiro ensinamento por trás da lei da assunção. Não se trata de desejar riqueza, mas de tornar-se a pessoa para quem a riqueza é uma consequência natural. A partir de hoje, observe as pequenas coincidências.
Conversas inesperadas, ideias repentinas, caminhos que parecem surgir do nada. Esses sinais não são acaso, são reflexos da reorganização interna acontecendo primeiro dentro de você. Por isso, não apenas assista a este vídeo. Teste. Durante 7 dias, assuma mentalmente que sua realidade financeira já começou a mudar. Não anuncie para ninguém. Não busque aprovação externa. Apenas observe com atenção o que acontece dentro e fora de você. E quando os 7 dias passarem, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Quero saber o que mudou, o que você percebeu e quais sinais começaram a aparecer. Escreva nos comentários. Eu começo hoje. Esse simples gesto cria um compromisso interno poderoso e marca o início consciente da transformação. Porque talvez a maior descoberta não seja aprender a atrair riqueza, mas perceber que a mudança sempre começou no momento em que você decidiu assumir um novo estado de ser.